Oi, gente, tudo bem com vocês? A gente vai dar continuidade à nossa aula sobre a busca de si mesma, tá? A gente já viu a primeira parte e agora a gente vai dar continuidade e falar mais um pouquinho desse assunto. Bem, esse assunto é um assunto muito vasto. A gente tem muita coisa para falar sobre isso, tá? Eu queria começar fazendo uma pergunta a vocês. Vocês já se perguntaram, né, por que que no mundo, diante de tantos recursos que a gente tem, né, a gente tem recursos naturais, a gente tem uma família, tudo mais, afinal de contas, ninguém vive sozinho nesse mundo, somos seres sociais. O que é que faz com que tanta gente no mundo que a gente vive esteja angustiado e infeliz com a sua própria realidade? Vocês já se perguntaram isso? Bem, essa é uma pergunta também muito complexa, tá? Que a resposta não tem a ver com um fator só. Mas já que a gente está trabalhando a busca sobre, né, a busca de si mesmo, a gente vai debater essas angústias, né? O que leva o ser humano a estar o tempo todo angustiado e insatisfeito com a vida, né? Bem, na primeira aula eu falei um pouquinho a vocês sobre a construção de nós mesmos, né? Que nós nos construímos para a sociedade, para o outro. A gente constrói uma ideia do que a gente acredita que somos nós. Mas essa ideia muitas vezes não tem a ver com o que nós somos. Um exemplo prático disso, né, eu falei para vocês, são as redes sociais. Como as pessoas se vendem ali nas redes sociais e muitas vezes aquilo ali não condiz com a realidade das pessoas ali que estão mostrando uma vida e na verdade tem outra. Percebem? Mas esse assunto é muito mais profundo do que essa questão das redes sociais, né? A sociedade faz com que as pessoas acreditem que necessitam de algumas coisas para ser felizes e muitas vezes essas pessoas sequer se perguntaram se realmente elas precisam daquelas coisas para serem felizes. Vocês já devem ter ouvido os pais de vocês, ou vocês mesmos, né? Sempre pensando que a felicidade vai chegar no momento que tiver uma casa, que tiver um carro. Aí a pessoa compra o carro, a felicidade não chega. Compra a casa, a felicidade não chega, né? Mas por que que elas acham que comprando essas coisas ou tendo esses bens materiais, isso vai trazer uma felicidade para elas? Porque, gente, a sociedade fez essas pessoas acreditarem, né, que o ser humano se realiza com essas coisas. Tem pessoas que compram carro, casa e depois descobrem que querem vender tudo e viver viajando pelo mundo. Então é muito complexo, né? A sociedade faz a gente acreditar que nós somos uma coisa que na verdade nós não somos. E é muito difícil a gente romper, né, com essas cobranças, com esses estigmas que são construídos de nós mesmos, né? Outra coisa também que eu queria falar com vocês é sobre isso, né? A gente o tempo todo está se construindo e desconstruindo. Há um ano atrás você tinha algumas opiniões e ideias que talvez hoje você não tenha mais. E isso faz parte da natureza humana, não tem nada de errado com isso, muito pelo contrário, isso é algo muito bom, mostra que as pessoas estão abertas à mudança, o que é super importante, tá? Mas às vezes essa mudança é uma mudança tão rápida e tão dinâmica que parece que a pessoa está sendo contraditória, né? Ela pensa uma coisa aqui, depois ela já acredita em outra. E isso, gente, faz parte da vida, faz parte da natureza humana, não tem nada de errado em ser assim. Para alguns, isso não é visto com bons olhos, né? Tem aquelas pessoas que falam, ai, nasci assim, vou morrer assim. Será que de fato isso é o melhor? Né? Porque a própria natureza humana é uma natureza da mudança, da constante mudança. Então, essa reflexão é para o nosso começo de aula. Tem muita coisa para falar sobre isso, como eu falei para vocês. Então, gente, essa pressão que é feita através da religião, da política e da economia, né? Essa pressão que é feita nas pessoas através de tudo isso faz com que a gente construa alguns padrões que são muito nocivos e tóxicos para a nossa vida. Por exemplo, a religião, né? Ela nos faz acreditar que, por exemplo, você comer demais é um pecado.
tá? E as pessoas, quando fazem isso, se sentem culpadas, sentem que não vão ir para o céu pelo fato de serem gulosas, né? E você vê que isso é muito reflete a cultura de uma época, né? A época em que esses conceitos foram construídos, havia uma escassez muito grande de comida no mundo. Então era algo como se fosse uma afronta a Deus você ser uma pessoa que comesse demais, assim, né? É algo que afronta a própria sociedade. Então as pessoas elas passam a sentir culpa e a se modelarem, né, de acordo com as crenças que a religião impõe. E eu estou falando do cristianismo, mas todas as religiões impõem uma pressão sobre as pessoas para que as pessoas acreditem, né, nesses conceitos, né, seja ela qual for a religião. A pressão política também, né, de que você tem que ser um ser assim, você tem que agir assim, você tem que cumprir determinadas ordens e exercer determinados deveres. Enfim, a pressão econômica também, vocês já devem ter falado para vocês mesmos, né, que isso daí eu nunca vou conseguir ter, isso daqui minha vida é assim, nasci pobre, vou morrer pobre. Enfim, vocês repararam que são conceitos que a sociedade faz a gente acreditar e que é muito difícil a gente se desvencilhar desses conceitos e buscar, né, procurar quem somos nós de fato, né? Que tipo de ser humano somos nós? Entender as nossas falhas como parte também da nossa construção, os nossos defeitos como parte da nossa construção, tá? E abraçar tudo isso como somos nós, né? É o que faz de você ser você, é justamente as suas particularidades, né? É o que diferencia você da multidão. Ao contrário disso, né, essas entidades, elas na verdade querem rotular as pessoas em grupos, né? Então você é desse grupo, você fica aqui, você é desse grupo, você fica aqui. E quando na verdade nós somos únicos, né? A gente, por si só, a gente é um ser individual que não deveria pertencer, né? Apesar da gente fazer parte dos grupos, eles não deveriam ser o tom da nossa vida, né? Por exemplo, esses grupos aqui que eu falei, eles não deveriam determinar quem somos, independente da gente fazer parte deles. Então, olha só essa frase que eu coloquei aqui: construir-se é desconstruir. Por que eu estou falando isso? Lembra que eu falei dos rótulos, dos grupos e da pressão que a sociedade faz sobre nós para que a gente esqueça a nossa individualidade, a nossa particularidade e vire, na verdade, uma massa ali, né, no meio da boiada, da multidão? Então, gente, para que a gente venha se conhecer, se compreender como seres únicos que somos, é preciso que a gente venha desconstruir alguns conceitos para que a gente consiga se construir. Será que as coisas que você acredita sobre a vida foi você mesmo que construiu esses conceitos? Ou foi uma verdade que você simplesmente aceitou como sendo ok e você sequer questionou essas verdades? Então, para a gente se construir, é necessário que a gente questione as verdades que foram impostas por esses grupos. Então, no momento que a gente não questiona essas verdades, a gente está reproduzindo aquilo ali que faz a gente ser igual e que faz também a gente não se conhecer. E é por isso que hoje tanta gente preconceituosa, cheia de conceitos atrasados, porque são pessoas que não questionam a verdade, entre aspas, viu gente, que foi imposta para elas. Por exemplo, o fato, né, a gente viu agora um acontecimento super atual, né, que foi o Papa Francisco falar que ele concorda sim com a união homoafetiva, que ele acha que os gays também são filhos de Deus. E isso daí foi algo muito chocante para a Igreja Católica, né, que passou durante muitos anos defendendo que era algo contra a Bíblia, né, contra a própria religião. E o Papa veio e acolheu todas as pessoas, né, como iguais. Então, olha só que legal, mesmo o Papa fazendo parte de um grupo religioso, né, ele foi lá e questionou a verdade. Ele foi e questionou aquela verdade que durante muitos anos foi imposta para ele como sendo uma verdade absoluta. E a partir desse questionamento, ele construiu
uma ideia de que ele não acredita que seja algo mal visto aos olhos de Deus, né? Ele acha que todos são filhos de Deus e, portanto, todos têm direitos de ser abraçados por Deus, né? Olha que legal para a gente refletir. Um bom exemplo da gente entender o que é se construir é também ter que desconstruir esses conceitos, tá bom? Eu espero que essa aula tenha deixado claro o que é que a gente está trabalhando nessa unidade. Espero que vocês tenham gostado e que tenha deixado alguma luz na cabeça de vocês. Tá bom, gente? Vou ficando por aqui até a nossa próxima aula de filosofia.